diz assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo, ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Irmão do Senhor, tem chamado, em todas as pregações, eu tenho observado que o Senhor tem chamado muito a cada um de nós, para que nós aprenda a ouvir e a praticar o que Ele tem dado a nós neste lugar. Porque, na verdade, nós sabemos que há centenas de congregações espalhadas por esse país, mas muitos estão verdadeiramente preocupados com a sua própria vida, com seus próprios negócios, com as suas próprias ambições. Mas nós vemos aqui que a palavra que Jesus Cristo tem falado conosco neste lugar, como esta aqui, está dizendo para nós que nós temos que negar a nós mesmos. Ele disse isso à multidão e aos seus discípulos, porque a Bíblia todo dia está falando conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós temos ouvido isso constantemente. É pela boca de cada pregador, é pela boca de cada um que o Espírito Santo verdadeiramente traz a palavra, está sempre dizendo aquele que tem ouvido, ouça, ouça. Porque quem ouve, aprende. Porque quem não ouve, não aprende. Você pode estar nos melhores ensinamentos, se você não der ouvido, não dá crédito àquilo que está sendo ensinado, você não aprende. E eu tenho muitos testemunhos disso. Parentes, sobrinhos, que estudaram nos melhores colégios, nunca aprenderam nada, porque nunca deram atenção àquilo que... Era falta de inteligência, não, irmão. É falta de querer. Porque quando a pessoa não quer, não adianta. E nós vemos isso muito claro quando Jesus escolheu os 12 discípulos. Teve um que não quis e foi embora. Mas os 11 ficaram. Está entendendo? Então nós vemos aqui que o Senhor diz: cada um deve levar a sua própria cruz. Porque nós somos, o propósito de Deus é que nós entendamos que é na cruz que nós temos o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de nós, perdão dos nossos pecados, de cada um de nós em Cristo. Não é. Essa semana o Senhor estava falando comigo. O meu povo, eles se alegram com Moisés, eles se alegram com Davi, eles se alegram com os profetas. Mas quando
meu nome, ele se entristece. Por quê? Que eu que sou o Salvador, que eu que sou o Senhor, que eu é que dou a vida. Moisés não pode dar a vida a ninguém. Pode? Quem aqui que recebeu a vida por Moisés? Nem nesse tempo, nem tempo nenhum. Nem por Elias, nem por Isaías. Mas Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmão, tem que acordar. Nome nenhum nessa parte da terra, dentro do Evangelho da graça, só recebe de Deus em Cristo. E nós sabemos, todo dia, o Senhor está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o perdão, eu sou a virtude de cada um de vós. Não precisa você se preocupar com nada, porque eu sou o Pai e cuido de cada um de vós. Então ele diz, e chamando assim a multidão, presta atenção, o Senhor está chamando cada um de nós aqui para essa atenção, para que nós verdadeiramente, e aquele também que vem da multidão, ouça com bastante atenção, porque o poder de Deus é para todos nós. Não, mas eu não sou cristão. Mas você tem que saber que você é de Cristo, porque você já foi comprado, já foi pago o preço da tua salvação e da tua libertação em Cristo. Então por isso que ele diz aqui, ó, e chamando assim a multidão, com o seu discípulo, disse-lhe: se alguém quiser, presta atenção nisso aqui, irmão, se alguém quiser, ninguém é obrigado, mas isso para mim é maravilhoso, deve ser maravilhoso para cada um de nós, porque não tem aqui sujeição, você vai, ou se não você vai, não tem isso não. Você não vai, você não vai, você não quer, você não quer. Você está entendendo? Agora, é como está escrito lá em Apocalipse, porque se você quer, você pode ser frio, mas você pode ser quente. Mas se você não quiser, você não passa de morno. E se é morno, é vomitado da boca do Senhor. Então, irmão, vamos verdadeiramente entender isso. Ele está dizendo, ó, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí você diz, como é que é isso? Eu vou ter que me negar assim. Você, porque nós, cada um de nós, nascemos fora do reino de Deus, nascemos fora da virtude de Deus, nascemos fora da salvação de Deus, nós nascemos nesse mundo condenados a morrer. Nascemos para morrer. Desde a hora que você foi gerado no ventre de uma mulher e você nasceu para morrer. Mas eu estou vivo, agora você está vivo, porque você, cada um de nós, aceitamos a Jesus como vida nossa. Porque todos que nasceram no pecado de Adão e Eva, verdadeiramente nasceram debaixo da culpa, da condenação, e nasceram para morrer. Mas quem está em Cristo nasceu para viver e ter vida agora e para toda a eternidade. Para tudo que se segue na vida de cada um de vós. Não é só na vida do pregador, é na vida de todos que ouvem a palavra de Deus. E é por ela é salvo. Como ele diz aqui, ó. Presta bem atenção. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora presta bem atenção. Tem uma cruz de justiça que é nossa. Ela não vai ser feita não. Ela não vai ser consumada, mas ela tem que ser recebida por cada um de nós. Nós temos que receber essa virtude de Deus, esse amor de Deus, esse perdão de Deus e nos conscientizar que nós somos o povo liberto, o povo santo, o povo
imaculado, o povo consagrado por Deus em Cristo Jesus, irmão. Amém, igreja? Nós temos que ter essa consciência em nós mesmos, em cada um de nós. Você não depende do irmão Raimundo. Nem o irmão Raimundo depende de você, mas eu e vocês todos dependemos de Cristo para a eternidade com o Pai. Amém, igreja? É isso que nós temos aqui, esse ensinamento. Não, você precisa de um emprego, você precisa de um carro importado, você precisa de um avião, você precisa disso para se locomover de um lado para o céu, não. É Jesus Cristo que é o caminho, que é a verdade de Deus e que é a vida dada a cada um de nós. Por isso, irmão, é maravilhoso quando nós deparamos aqui. Então eu vou ter que negar a mim mesmo, sim, porque se você não negar a você mesmo, você não está negando a tua vida carnal, porque a vida carnal ela é sujeita à morte, mas a vida espiritual ela está consagrada à vida eterna, a Nova Jerusalém. Amém, igreja? Então presta bem atenção aqui. Devemos sim procurar não negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas concupiscências, os nossos desejos. Não, então agora você é um robô? Não. Agora você vai ser, e você é, uma pessoa de verdade, de Deus aqui na terra. Pode todos os outros andar de cabeça para baixo. Você anda com a sua cabeça para cima. Amém? Porque nós não vamos para baixo, nós vamos para cima. Para onde é que Jesus foi? Jesus foi para baixo ou foi para cima? Quando ele se despediu dos discípulos dele, ele desceu ou subiu? É exatamente o que vai acontecer com cada um de nós. Então nós vemos aqui que ele está dizendo no 35, presta atenção, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, e é o que mais a humanidade quer, salvar a vida dele, né? É ou não é? Claro que é. Nós já nascemos com essa intenção de salvar a nossa vida com o quê? Com casa, com bens materiais, com fazenda, com isso, com aquilo, com roupas, com sapatos. Nós temos 2 pés e tem 30 pares de sapato, não? 2 pés. Tem alguém se enriquecendo aí, né? As coisas do bobagem, de vaidade. Então presta atenção. Às vezes você causa um sapato daquele, já dá para os outros, ou joga no coisa do lixo para ir embora. Então, irmão, presta atenção. Nós só temos uma cabeça. Para quê? 50 chapéus. Abaixa um chapéu, só não é uma cabeça só. E tem gente que nem sabe. O irmão Alazinho está dizendo, eu nunca vou deixar chapéu na minha cabeça. Mas se quiser pôr, isso não é pecado não. Mas precisa comprar uma coleção de chapéu. Nada disso. Tudo é vaidade. Vai negar essa vaidade. Ser simples, humilde. Você pode. Ah, então eu tenho que andar todo rasgado, todo sujo. Não, irmão, aí é outra coisa. Ser relaxado é outra coisa. Estou falando de humilde. Não estou falando de uma pessoa relaxada que anda todo sujo, todo rasgado, todo fedorento, não. Podemos usar o melhor desodorante, podemos usar o melhor perfume, se assim podemos comprar e verdadeiramente poderemos, se quiser. Tudo é se quiser. Aqui a palavra hoje é se você quiser. Depende muito mais de nós do que de Deus. Depende ou não depende mais de nós? Depende de nós, igreja. Porque Deus já fez a obra, irmão, da misericórdia. Mas eu tenho que me agarrar a ela. Eu tenho que me ajustar a ela. Eu tenho que andar junto com ela e ela comigo para me socorrer. Senão ela não me socorre. E é bom, e é tão bom, né, irmão? Você já pensou, se você precisasse do médico para te socorrer, ter que andar com o médico do lado, o outro do outro lado, a socorrer você. O Senhor está contigo, ninguém vê, mas você sabe que Ele está com você. Isso é maravilhoso. Aleluia. Essa é a glória de Deus em nossa vida, que nós temos que ver, irmão. Subindo ou descendo. Tá?
na profundeza da terra, na profundeza do mar, nas alturas dos céus, e o Senhor está lá com a gente. Porque tudo é dele, e nós somos dele também. Aleluia, irmão. Maravilhoso isso aqui. Eu quero que os irmãos entendam, compreendam verdadeiramente, para viver uma vida plena em Cristo, sem tormento, sem doença. A doença vem, o primeiro passo é a dor rejeitar, mas ela vai insistir para permanecer. Aí você vai no médico, o médico manda fazer exame. Qualquer um de nós, no corpo humano, qualquer um de nós, se for no médico, vai vir uma série de doenças. Por quê? Porque a casa da ciência do médico é a casa da doença. A coisa que o médico mais detesta é dizer: você não tem nada, você está curado. A Isabel, quando ficou curada daquela enfermidade que todos nós aqui presenciamos, o médico falou para ela, os exames deu tudo que ela estava curada e sarada. Bom, a senhora está curada, mas vai ter que continuar tomando esse remédio para que a doença não volte. Está de brincadeira? Se você não tomar, e a Bel continuou tomando o remédio. E eu disse para ela: Bel, você já deu o culto de ação de graça, honrou o nome do Senhor, e você está desonrando tomando remédio. Para quê? E quando ela começou a tomar o remédio, porque ela já estava sarada, o remédio começou a fazer mal a ela. Está vendo aí? Porque vem da boca do maligno para a boca daquele que é santo de Deus, que é aquele que tem que acreditar em Deus. Ela foi, abandonou o remédio todinho. Mas eu ainda comprei 2 meses de remédio. E ainda paguei clínica 2 meses. Tá? Foi quando eu fui lá na clínica, ela me falou: pode ir lá, vamos desfazer o contrato, que já está terminando, tem que renovar, nós não vamos renovar, e pronto, acabou. E aí ela não tomou mais um melhorado infantil, que é o meu irmão aqui tem, porque está sarado. Agora você está sarado e tem que tomar remédio? Não está sarado. Ou então você vai ser achado contra Deus. Por isso que o Senhor diz aqui, ó, ele está dizendo aqui: aquele que me negar, eu vou negar ele naquela hora. Nós devemos dizer, irmão, versículo 36. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo, para saber atenção isso aqui, e perder a sua alma? Será que o homem ganhar o mundo todo, ele vai conseguir pagar o resgate da vida dele? Não vai. Por quê? Porque o único que podia perdoar aquele pecado originário que se originou lá no Jardim do Éden, só Deus podia perdoar isso. E ele perdoou através de Jesus Cristo. Nenhum homem poderia verdadeiramente resgatar a vida para todos. Ah, mas Moisés foi salvo, Elias também, que apareceram conversando com Jesus, mas pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. Ah, mas Jó também perdeu tudo e Deus deu a recompensa. Mas por que Deus deu a recompensa a Jó? Porque ele continuou com Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus. E ele disse muitas vezes, quem lê Jó, sabe que Jó dizia: Deus me deu e Deus tirou. Porque só pode tirar de nós o que Deus dá, é Deus. Nenhum outro pode tirar. Então, não foi o diabo que tirou, mas foi o consentimento de Deus. E Deus deu tudo a Jó, porque ele continuou. Ele perdeu tudo. Ele zerou. Ele tinha muita riqueza, tinha uma família nobre, bonita, perdeu tudo, e até os amigos.
Os amigos que ficou perto dele é porque ele está em pecado. Nem sempre acontecem essas coisas com a gente, irmão, e nós estamos em pecado, não. É prova de Deus, para ver se a tua fé está nele mesmo ou está passeando nela. Eu estou passeando na fé, eu estou passeando com Jesus. Está pensando que ele está brincando, não. O irmão Alan tem falado aqui, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Isso aqui é coisa séria, é coisa de verdade, de vida de cada um de nós. Se você não tem misericórdia da sua própria vida, tu imagina da minha. É isso, irmão, porque a obra está feita, mas eu tenho que trazer ela para mim, para ela poder resplandecer para os outros. Quando você chega na sua casa, dificilmente uma casa que não tem espelho. Aqui na minha casa tem um monte de espelho, por tudo quanto é lá. O meu bebê está na minha cara lá. Feio pra caramba. Então, logo que sai de frente do espelho, você se esqueceu que viu uma cara lá, que está magro, que está barbudo. Eu estava barbudão, tirei a barba para graças a Deus. Por isso que está chovendo. Então, preste atenção, nós verdadeiramente brincamos com as coisas, porque é para nós brincar mesmo. Porque há tempo para tudo nessa vida. Mas preste atenção, a palavra de Deus é o espelho da vida de cada um de nós. Quando nós olhamos para o espelho, você não vai ver outra pessoa, você vê você. Está barrigudo, você vê você é barrigudo. Você está careca, você vê careca. Você está cabeludo, você vê cabeludo. Você está limpo, você vê limpo. A palavra de Deus é o espelho da vida de cada um de nós, para que nós se veja nela e ela contemple a cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Essa é a verdade de Deus. Que eu quero ou que eu não quero, ela vai continuar sendo verdade. Isso é maravilhoso. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, eu dou glória a Deus todo o tempo. Senhor, faz desse ministério, os teus ministros, completa a tua obra. O que é que nós temos que fazer? Tem hora que o Senhor fala, tem hora que o Senhor se cala. Ele fica calado. Ele se cala. E quando ele se cala, é porque a oportunidade está se aproximando. Quando ele começa a falar conosco, é para nós se consertar, é para nós ir se ajeitando, é para nós ir se preparando. Mas quando ele para de falar, quando ele falar, nós vamos ter que entrar em ação. Aqui o irmão falou há pouco. Aqui está tudo certo, só está faltando uma coisa: oração aqui. Orar por os nossos irmãos, orar por a nossa família, orar pelo nosso vizinho, orar aqui na igreja. Orações. E verdadeiramente esse café da manhã vai ser assim, de oração. Nós ficamos aqui diante desse altar um ano. A irmã Érica sabe muito bem disso, nós sabemos bem disso, orando. E quando nós orávamos, o Senhor encheu aquele rio que estava tudo vazio lá no Nordeste, morrendo de sede. Estava no Dão. As pessoas fizeram caminho, como estão andando agora, lá no Pará, lá na Amazônia. As pessoas estão morrendo de sede, irmão, com um monte de rio cheio de água podre. Presta atenção, o que é que o homem faz? Apodrece as fontes de água. Nós vamos orar, vamos interceder a Deus pela misericórdia dEle, pela essa criação dEle, para verdadeiramente a justiça e a paz de Deus. Porque os homens são cruéis, são perversos, e eles são com eles mesmos e com os outros. Por isso nós não podemos dormir. Está precisando de orarmos mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para que verdadeiramente é pelo ouvir a palavra e é por nós falar com o nosso Pai. Ele disse: clama a mim e eu te responderei, pede a mim e eu te darei,
Se aqui falta em alguém aqui sabedoria, pede a Deus. Não precisa pedir um irmão. Pede a Deus, Senhor, eu preciso de sabedoria do alto. Eu preciso de sabedoria e de inteligência do teu Espírito em mim, para que opere para a tua glória e para o teu louvor. Então, preste atenção. Isso aqui no versículo 37 ele diz: e que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que o homem poderia dar para Deus o resgate da alma dele? Só mesmo negando a si mesmo. Aí sim. Aí você está se dando verdadeiramente. Eu, verdadeiramente, irmão, passei muitos anos que estava fazendo do meu jeito. Eu aceitei a Jesus, continuei caminhando com Jesus, aquilo que verdadeiramente é do povo de Israel. O povo de Israel não tem nada com a gente. O que tem com a gente é Jesus Cristo, o Redentor e Senhor nosso, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, não é o velho Evangelho, é o Evangelho atual, como Cristo é atual, hoje e para todo sempre. Então ele diz: o homem não tinha e nem tem como resgatar a si mesmo diante de Deus. Ele pode, o Senhor diz que o homem pode dar tudo que ele tiver e ficar sem nada, mas eu dei por minha salvação. Não vai adiantar nada, porque isso não vai salvar ele. Por quê? Porque já tem um Salvador para verdadeiramente para cada um de nós. No versículo 38, ele diz assim, ó: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Presta atenção. Esta geração adúltera e pecadora, aqui no mundo, aqui na terra, Deus olhou lá do céu e não viu nenhum aqui que fosse capaz de consumar a obra que ele tinha para ser consumada. Não havia nenhum homem que fosse capaz, porque todos eram adúlteros e todos eram pecadores. Então ele trouxe dele mesmo o Filho para que cumprisse a obra que Deus já tinha aprontado para ser consumada. Então ele não veio da Bahia, ele não veio da Europa, ele não veio ele não veio do continente africano, ele não veio do continente asiático, ele veio do céu. Por isso, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz, e a porta. E desde que ele fez a obra, que a porta está aberta para todos nós, para a redenção de toda a humanidade que existia e que viesse a existir. Aqueles que negaram o Senhor e continuam negando, o Senhor não vai destruir eles não, porque quem vai destruir eles mesmo são eles. Então ele diz aqui, ó, no último versículo, veja bem, ele diz: pecadores, se envergonharem de mim e da minha palavra. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E tem alguém dizendo, peito aberto, dizendo: não, você pode fazer o que quiser, você pode negar Jesus, você pode verdadeiramente não querer nada com ele, mas ele quer com você, ele quer salvar você, ele vai continuar com você. Mentira. O que a palavra aqui está dizendo. E foi Jesus que disse isso aqui.
Não foi discípulo que falou. É o próprio mestre que está dizendo para cada um de nós. Se nós, vocês sabem muito bem que as pessoas que é religião, como budista e outras, eles, em certos lugares onde eles estão, eles dizem que são budistas. Eles dizem que são católicos. Eles dizem que são católicos, apostólicos, romanos. Mas o cristão, ele tem a mania de dizer, você é cristão? Eu estou indo na igreja. Tem vergonha do nome de Jesus, irmão? Tem vergonha do Evangelho? Vai ser envergonhado também diante dele, na glória. Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Aonde fica essa igreja? Aqui! Aqui! Cada um de nós, amém, igreja? Faça em você mesmo. Eu não estou só no irmão, então você, faça junto comigo, está em mim. Esse nome que está sobre todos os nomes, esse nome que tem toda a unção e toda a autoridade e domínio, está em mim. Sai do erro, sai do, porque ele já levou e está morta. E eu não sou lugar de morto. Amém, igreja? Tem que se levantar, irmão. Pelo amor, a sua vida. Não é por amor de Jesus, não. É por amor a sua vida. Porque Jesus ama cada um de nós. De tal maneira que Deus amou a nós, de tal maneira que deu o seu Filho, nós sendo pecadores, sendo adúlteros, sendo imundos. Aleluia. Graças a Deus. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Estão entendendo? Se conscientiza disso e você vai ver a glória de Deus na sua casa. Mas eu tenho orado, parece que Deus não tem ouvido. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo as suas orações. Mas Ele quer que nenhum de nós se envolva com as coisas do mundo. Começa a negar as coisas do mundo. Começa a se limpar delas. Porque nelas há concupiscência da carne e do olhos. E não é do Espírito. Também não é de Deus, é do mundo. E nós sabemos pelas Escrituras que o mundo já é maligno. Então, se nós se juntar com as coisas do mundo, nós estamos comendo no prato do maligno. Está amarrado em nome de Jesus. Nunca, jamais. Não aceita. Não pode aceitar. De maneira nenhuma. Ah, mas sabe, irmão, eu, rapaz, nessa cidade aí, e chegou um camarada lá em casa e falou comigo, ó, eu vou te dar aqui essa quantia aqui para tu anunciar o meu nome, para você dizer que eu sou bom. E todos nós aqui só sabemos que o bom é Deus. E Jesus Cristo, seu Filho. E Ele faz nós bom, se nós quisermos. Porque também se não quiser, Ele também não vai fazer. Porque aquele que é bode, vai ser bode mesmo. Mas aquele que é ovelha, vai ser ovelha. Uma salva de palmas para Deus.